força de um derby, né? Pode mudar tudo e amanhã às 9h30 da noite a bola vai rolar pelo jogo de ida dessas oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians recebe o Palmeiras nesses primeiros 90 minutos na Neoquímica Arena, inclusive o elenco está aqui no CT Joaquim Grava fazendo o último treino de preparação, aí depois já se concentram para a partida de amanhã. E aí um detalhe chama a atenção, coincidência ou não, a última vez que Garro, Mênfis e Yuri Alberto estiveram juntos em campo foi na final do Campeonato Paulista, ainda sob o comando do técnico Ramon Dias, onde o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras. Depois disso, eles não atuaram mais juntos, né? Inclusive, o Dorival está há mais de 3 meses, né? Um pouquinho mais de 3 meses aqui no cargo, ainda não conseguiu ter o trio em campo. Eles devem voltar justamente contra o Palmeiras, ou seja, novamente em um derby. O que aconteceu nesse meio de tempo? O Garro, depois do título, precisou fazer uma recuperação de uma tendinite patelar. Mênfis Depay, data FIFA, também teve lesão. Yuri Alberto, 2 meses aí no departamento médico por conta de uma lesão na lombar. Então agora os 3 estão à disposição do técnico Dorival Júnior. Portanto, o torcedor está bem animado aí com esse retorno num jogo, numa partida tão importante, né? A gente lembra que o Corinthians agora só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então há uma pressão em cima do Corinthians para construir o resultado nesse jogo de ida, até porque a volta é na casa do Palmeiras. Por falar nesse trio, a gente tem que citar o Mênfis Depay, as últimas notícias que saíram, né? Será que o Corinthians tem interesse numa rescisão contratual, conversar com ele para tentar diminuir o valor, para que ele saia amigavelmente, porque ele tem um custo muito alto para um clube que financeiramente está muito ruim? Bom, o presidente Osmar Stabile, ontem, coletiva de imprensa lá no Parque São Jorge, falou exatamente sobre isso. Porque só para vocês terem uma ideia, de agora até julho do ano que vem, que é onde vence o contrato com o Mênfis Depay, o Corinthians tem que pagar só de luvas, tá? Só de luvas. Cerca de 25 milhões de reais fora o salário. Então, é claro que é um valor muito alto. O Osmar Stabile foi questionado sobre isso, né? Se pro lado do Corinthians teria interesse aí em negociar uma rescisão, ele foi bem claro na resposta. Vamos assistir. Não foi tratado nenhum assunto desse, até agora, até o momento. Então, se vazou qualquer tipo de informações, não são verdadeiras. Tudo que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato, ele cumpre a parte dele, o Corinthians cumpre a parte dele e acabou. Toca o barco para frente. Existe um contrato e nós vamos cumprir o contrato. Não tem como ser diferente. Ele está trabalhando dentro do que foi estabelecido em contrato e nós estamos cumprindo também. Nós pagamos todos os vencimentos dele e está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Direito de imagem, salários, agora ficou a premiação também, que estava atrasado, que nós dividimos em 3, pagamos a primeira, já não está atrasado mais, e vamos cumprir com as outras 2 também, dentro do cronograma estabelecido. É isso, né? Mesmo com essa dificuldade financeira, o presidente Osmar Stabile disse que vai seguir, né, pagando todos os vencimentos do Mênfis Depay. Inclusive, fez esse acordo com todo o elenco sobre o pagamento da premiação do Paulista, do bônus do Campeonato Brasileiro. E, de fato, o Corinthians pagou a primeira parcela, não incluiu a comissão do técnico Ramon Dias, né? Então precisa também incluir o pagamento da comissão do técnico Ramon Dias sobre a premiação e os bônus, mas para o elenco a primeira parcela já foi paga. Inclusive, se o Corinthians tivesse algum interesse em rescindir o contrato, algo assim, teria que também conversar com a comissão técnica, né, com o Dorival Júnior, porque hoje o Mênfis Depay, apesar dos últimos acontecimentos, ele é um jogador importantíssimo, voltou a marcar gols, né, marcou contra o Botafogo, então principalmente para essa decisão contra o Palmeiras, ele será essencial, amigos. Essencial, Lili, e a gente coloca os números do Mênfis pelo Corinthians por temporada, comparando 24 e 25, ele com 14 jogos, 11 como titular e 7 gols, agora em 25 com 32 jogos, com 27 jogos como titular e os mesmos 7 gols. A média de gols por jogo, tem mais assistências também agora em 2025 com 10, mas precisa de mais tempo para participar de um gol, claro, também equilibrando aí esse início de temporada. Vocês acham que era para tentar negociar chega a esse ponto, assim, de negociar a rescisão? Até porque a gente fala assim, vamos negociar a rescisão, né? Muitas vezes o torcedor pensa como se isso não custasse. Tem multa. Exato, né? Às vezes negociar não quero mais, obrigado, vai embora. Não é assim, né? Você teria que gastar mais dinheiro pro
para eventualmente você quebrar esse contrato e mais um outro dinheiro para contratar um outro jogador, né, Mário Pereira? E assim, do que a gente está conseguindo entender do assunto e, entre aspas, dessa mobilização, falando da rescisão, é muito porque o Corinthians de hoje, ele está ciente de que ele não pode financeiramente arcar com o acordo que o Corinthians de ontem fez com o Memphis. Isso. Porque a discussão ali sobre esportivamente o quanto ele entrega, se ele de fato está sendo o cara do Corinthians, comportamental, falta em treino, eu acho que tudo isso não entra em discussão. O que aconteceu, ele já se desculpou com os jogadores de ter faltado, conversou com o Dorival, era uma maneira de mostrar que estava insatisfeito porque a diretoria já estava atrasando acordos que fez com ele. Depois teve o caso do clássico contra o São Paulo. Responde na última rodada marcando gol importante contra o Botafogo. Então, acho que esportivamente não se discute essa rescisão. O Memphis, ele é um jogador importante para o Corinthians. Concordo. Muito importante para o Corinthians. Concordo. Ele é um jogador hoje com muita capacidade de desequilibrar dentro de um elenco desequilibrado. Sim. Então, essa conversa não existe. Agora, financeiramente, o Corinthians de hoje, ele tem zero condição de arcar com tudo que a diretoria de ontem negociou com o Memphis. A gente está falando de luvas, a gente está falando de direito de imagem, a gente está falando de bonificação, a gente está falando de salário, a gente está falando de muita coisa. De números altíssimos. E eu não concordo, quer dizer, não concordo com o número tá aí, né? Mas às vezes o torcedor fala assim, ele não fez nenhum gol em clássico. Mas ele foi muito importante, em clássicos, inclusive. Sim. A decisão do Campeonato Paulista passa por ele. O jogo contra o Santos, o passe que ele dá pro Yuri. Exato. Eu acho que no ano passado, a arrancada do Corinthians se deve muito a ele também. Então, eu acho que esportivamente ele já entregou muita coisa pro Corinthians. Eu só fico pensando, e obviamente eu tô falando aqui, eu não sou corintiana. Porque o torcedor em casa, ou o torcedor, nosso câmera aqui, Braz, que não tá prestando atenção em nada, o Braz, o que acontece? O torcedor vai olhar pra mim, tomou uma de graça. A carinha dele, coitado, cara. Ô, Braz, vamos lá. Falando pra você aqui agora. Vai. Vamos lá, eu não sou torcedora do Corinthians, você sabe muito bem. Mas aí eu começo a pensar assim, a saúde do meu clube, financeira, o que ele vai me entregar dentro de campo, pensando nas minhas disputas, e o que eu tenho de grana pra fazer. Vale a pena você ter tanto dinheiro pra pagar pro Memphis, ou porque o Memphis vale, se aperta e segue a vida? Não entrega o que custa. Vai, fala o que ele falou, porque aí o corte vai em você. Abre aspas, Braz. O Braz, nosso câmera, e vou ficar repetindo pra pegarem de algum ponto. No meio da frase. Disse que não vale, o Braz disse que o Memphis, o Braz disse que não vale 6 milhões, o Braz disse que não vale o dinheiro. Mariana Spinelli é anual. Mas aí, isso. tudo bem, se você quer falar da relação do custo-benefício, de fato, uma relação custo-benefício... Porque eu fico pensando, por se exemplo, você precisa fazer você tem um carro que gasta não sei quanto de gasolina por mês, o carro é ótimo, tudo lindo, é perfeito, mas nesse momento é o carro que eu preciso ter? Então, ele é caro, mas, por exemplo, compara com outro carro caro. Ele já entregou esportivamente algo que o Neymar, por exemplo, não entregou pro Santos. Ah, sim. Não é? Eu sabia que você ia puxar. Mas você concorda? Mas a comparação vai ser qual, sabe? Assim, primeiro que ele já ele vai bater já 1 ano no Corinthians, o Neymar tá menos tempo. Mas ainda assim, os dois clubes não têm condição financeira talvez pra de bancar nenhum dos contratos dois. desse tamanho. E talvez não seja o melhor exemplo, né? Porque Não, mas é o que você de tá nenhum falando, dos dois, né? exatamente. Isso é loucura. Mas a gente tá falando de rescindir o contrato do Memphis? Eu acho imoral. Eu acho que não dá. Eu acho que não dá, imoral. pô. Mas se desse? Então... Eu acho que o Corinthians chegou no ponto que não tem o que fazer. Ruim com ele, pior sem ele? Eu acho que esse é o ponto. Mas eu acho que não é ruim com ele, não. Eu acho que esportivamente ele entrega sim ruim pro modo time. Com ele pela grana. Pela grana. Ruim modo de falar. Pela grana é puxado. Mas, assim, tecnicamente não tem discussão. Tecnicamente, o Memphis ali junto com o Garro e o Yuri, né, são jogadores que tecnicamente têm a chance de resolver qualquer tipo de situação para o Corinthians, principalmente ali na parte ofensiva. O Carrijo, obviamente, ajuda bastante esse setor, mas, cara, se tirar o Memphis agora, por exemplo, vai ter que tentar arrumar um outro atacante, um outro camisa, ou um outro camisa 10, né? Porque, enfim, não é a função de 10, mas um outro camisa 10, eu acho que o Corinthians... Primeiro, o Corinthians não vai ter dinheiro para pagar a rescisão. Devolve a 10 pro Galo. Outra. Não, e aí vai arrumar outro segundo atacante. O Corinthians, por exemplo, o Thales Magno, ele não tá conseguindo jogar
jogar bem. Né? Ele não tá conseguindo jogar bem. O Hector Hernandes, que foi contratado lá para ser sombra do Yuri Alberto, ele mal entra em campo. O Gui Negão, o menino da base, agora tá tendo mais espaço do que o Hector Hernandes. E ainda assim é injusto colocar na conta dele toda essa responsabilidade. Aí tu imagina tirando o Memphis. E, assim, além de tudo, tecnicamente, eu acho que o Corinthians não tem condições de rescindir. Não tem. Acho que seria o ponto de seguinte, ó. Se surgir alguma proposta interessante para o Memphis, da Europa, provavelmente o Corinthians não forçaria a barra para o Memphis ficar. Talvez algo assim. Ele pode trazer isso pra gente. A Lili já tem uma tá outra aqui na perspectiva tela. também, mas fala, Mari. Fala. Não, é porque a gente pode jogar pra Lili sobre esses valores, porque eu fui procurar, assim, uma contratação de impacto cara, mas que o jogador, por si só, sem um sistema, ele se paga. Foi o Luizito Soares. O contrato do Luizito se pagou sozinho, não precisava de um sistema e tal. Porque alguns jogadores se pagam, mas precisa ter um time muito bom pra Neymar. O contrato do Luizito, a matéria da ESPN da época, falava que o contrato de 24 de dezembro de 2022, que o contrato seria de 22 milhões de reais no ano pro Grêmio. Mais o salário na casa de 2 milhões. O Memphis é mais caro que isso. É que aquela história do